dele que ele sempre ajuda. Obrigado. Quando foi que ele falou isso? Qual era a situação de Davi? Não lembro qual era a situação de Davi. Jeopan. Quando ele foi perseguido por inimigos, incluindo o rei Saul. Então, por experiência própria, ele sabia, né? Sabia que Jeová iria apoiar ele. Leitura do 4º parágrafo. Ter a certeza que Jeová é o Deus vivente vai nos ajudar a servi-lo com zelo. Assim, vamos ter força para enfrentar qualquer provação e fazer o melhor no serviço a Ele. Sem falar que vamos continuar bem achegados ao nosso Deus. Por que é importante ter certeza que Jeová é o Deus vivente? Porque irmã Maria José Barbosa, isso mesmo. Então, ter certeza que Jeová é um Deus vivente vai nos ajudar, né, a servir com zelo. E assim vamos ter mais força para enfrentar qualquer provação e fazer o melhor no serviço a Jeová. Muito obrigado também, irmã Maria, pelo seu comentário, viu? Então, ter essa certeza vai nos ajudar bastante. Né? E o primeiro subtítulo do estudo, o Deus vivente vai te dar força. Vamos dar atenção à leitura do 5º parágrafo. Nós podemos enfrentar qualquer problema, pequeno ou grande, se nos lembrarmos que Jeová é um Deus vivo e está pronto para nos ajudar. A verdade é que, para Jeová, nenhum problema é grande demais. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso e pode nos dar o poder que precisamos. Então, nós podemos enfrentar qualquer dificuldade com confiança. Quando percebemos que Jeová nos ajuda até em coisas pequenas, nossa confiança fica ainda mais forte, sabendo que Ele também vai nos ajudar em situações difíceis. Eu gostaria de ler para nós a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Na sala anexa a Alana. Para todas as coisas tenho forças, graças àquele que me dá poder. Muito obrigado, Alana, pela sua leitura, viu? Aí a pergunta do 5º parágrafo, aqui o irmão José Alves. O que pode aumentar nossa confiança quando passamos por problemas? Nós podemos enfrentar qualquer problema, pequeno ou grande, se nos lembrarmos que Jeová é o Deus vivo e está pronto para nos ajudar. A verdade é que, para Jeová, nenhum problema é grande demais. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso e pode nos dar poder que precisamos. Obrigado. Aí Filipenses nos ajuda, né? Irmã Ivan. Temos tanto a afirmação como a reafirmação. A afirmação no sentido de Filipenses, a reafirmação no parágrafo. E na nossa vida podemos entender que qualquer problema que passamos, precisamos entender que Jeová tem a capacidade. E uma coisa que podemos ter em mente é que Jeová não deixa a gente passar nada que a gente não possa aguentar. Muito obrigado também. A irmã Gislaine também. Lembrando que os irmãos que estão conectados via Zoom também estão sendo convidados a participarem, viu? E o texto vem justamente do apóstolo Paulo, né? A gente pode lembrar o exemplo dele, que Paulo ele passou por situações e que realmente ele precisou dessa força de Jeová. Através da força que Jeová, com o seu Espírito Santo, deu a Paulo, ele conseguiu suportar as provações que ele passou. E isso nós temos como exemplo de que hoje não é diferente. Jeová pode fazer o mesmo com isso. Muito obrigado. Aí, no parágrafo diz que Jeová pode ajudar nas pequenas coisas, nos pequenos problemas, né? Aí, quando nós confiamos que Jeová pode nos ajudar até mesmo nos pequenos problemas, o que vai acontecer com os problemas grandes? Ele vai deixar para trás?
Romeu de Barbosa. Precisamos confiar em Jeová, coisas pequenas, como foi dito aí, e coisas grandes também. Eu passei recentemente por uma provação. Pedi muito a Jeová que ele me ajudasse. Obrigado, irmão Mendes, por falar a sua experiência, né? Então, Jeová ajudou, né? E hoje nós estamos aqui com a ajuda de Jeová e o irmão está aqui junto conosco, né? Então vemos que realmente Jeová é um Deus poderoso e que Ele ajuda em pequenos e em grandes problemas, né? Então, muito obrigado, irmão Mendes, pelo seu bom comentário e pela sua grande experiência para nós, né? Nos ajudou bastante. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos para a leitura do 6º parágrafo. Veja duas situações que aumentaram a confiança de Davi em Jeová. Quando ele era um jovem pastor, em duas ocasiões diferentes, um urso e um leão levaram uma ovelha do rebanho de seu pai. Nas duas vezes, Davi foi atrás desses animais e salvou as ovelhinhas. Mas Davi não achou que ele fez isso por mérito próprio. Ele sabia que foi Jeová que deu a ele coragem e poder para fazer aquilo. Davi nunca se esqueceu dessas duas situações. Quando pensava no que tinha acontecido, a confiança dele em Jeová ficava ainda mais forte, sabendo que o Deus vivente iria ajudá-lo sempre que ele precisasse. Que situações fizeram Davi confiar ainda mais em Jeová? Que situações? Na sala anexa, no Mislengue. O parágrafo demonstrando, né, duas situações que fez Davi confiar ainda mais em Jeová. Quando ele era um jovem pastor, em duas ocasiões diferentes, um urso e um leão levaram a ovelha do rebanho de seu pai. Nas duas vezes, Davi foi atrás desses animais e salvou as ovelhinhas. Mas Davi não achou que ele fez isso por mérito próprio. Ele sabia que Jeová que deu a ele a coragem e o poder para fazer aquilo. E o interessante é que cada vez que Davi lembrava, né, dessas coisas, o amor dele por Jeová aumentava ainda mais. Muito obrigado. Isso mesmo. Irmão Gabriel Santos. Interessante que aqui em 1 Samuel, no capítulo 17, 36, Davi fala ali que seu servo já matou um leão, né? Mas no 37 ele começa dizendo: mas Jeová que me livrou das garras do leão e do urso. Então isso fortaleceu Davi para coisas que ele enfrentaria à frente, né? Como por exemplo, ele mesmo citou, né? Me livrará também das mãos dos filisteus. Então, lembrar do que Jeová fez por ele fortaleceu a confiança dele em Jeová. Muito obrigado. Maximira. Isso mesmo, né? Por isso que quando vencemos, né, as nossas dificuldades ou então as nossas provações, então a nossa confiança fica mais forte em Jeová. E damos o mérito aqui a Jeová, porque é Ele que nos dá a força necessária para continuar perseverando. Muito obrigado. Então vamos lá. Então vamos dar continuidade, leitura do 7º parágrafo. Um tempo depois, provavelmente quando Davi ainda era bem novo, ele foi até o acampamento onde estava o exército de Israel. Ele viu que os soldados estavam apavorados porque um gigante filisteu chamado Golias tinha desafiado o exército de Israel. Os soldados ficaram com medo porque eles se concentraram no tamanho de Golias e nas ameaças dele. Mas Davi se concentrou em algo diferente, em Jeová. Ele sabia que Golias não estava desafiando o exército de uma nação qualquer, mas sim o exército do Deus vivente. Ele sabia que o mesmo Deus que o ajudou quando ele era pastor faria o mesmo nessa situação. Davi não tinha nenhuma dúvida de que tinha o apoio de Jeová. Por isso, ele conseguiu enfrentar Golias e, como sabemos, Davi venceu.
A pergunta do 7º parágrafo, no que Davi se concentrou e como isso o ajudou a enfrentar Golias. Andressa. Os soldados ficaram com medo porque eles se concentraram no tamanho de Golias e nas ameaças dele. Mas Davi se concentrou em algo diferente, em Jeová. Ele sabia que Golias não estava desafiando o exército de uma nação qualquer, mas sim o exército do Deus vivente. Muito obrigado, Andressa. Obrigado pelo seu comentário, viu? Continue participando. O irmão Dente também quer acrescentar a palavra aqui, irmão? Então, ao lembrar, né, de que ele havia vencido um urso e um leão com a ajuda de Jeová, quando ele olhou para aquele homem, ele pode ter imaginado assim: será que esse homem seria tão mais forte assim do que um urso e um leão? Ou se seria até mais forte? Então ele lembrou logo que se Jeová ajudou ele naquelas circunstâncias lá, por que não ajudaria agora? Ainda mais que esse homem estava afrontando o próprio Jeová, né? Então, com certeza, a experiência anterior de Davi fez com que ele tivesse mais confiança de que ele poderia vencer Golias com a ajuda de Jeová. Muito obrigado, irmão Denis. Eu vi aqui os montes com a mão, depois para cima. Mas continue, viu? Continue levantando suas mãos que eu vou dar uma olhada melhor aqui no próximo parágrafo. Leitura do 8º parágrafo. Nós também podemos enfrentar qualquer problema se lembrarmos que o Deus vivente está sempre pronto para nos ajudar. Quando relembramos o que Jeová já fez, conseguimos fortalecer nossa confiança nele. Então, leia relatos da Bíblia que mostram como Jeová ajudou os seus servos. Além disso, você pode ler a experiência de nossos irmãos e irmãs no site jw.org. Essas experiências deixam bem claro como Jeová ajuda os seus servos hoje em dia. Você também pode lembrar o que Jeová já fez por você, mesmo que não tenha sido algo extraordinário, como lutar contra um urso ou um leão. A verdade é que Jeová sempre esteve presente na sua vida. Foi Ele mesmo que atraiu você para ser amigo dele. E é por causa de Jeová que você consegue manter a lealdade a Ele. Então, que tal orar a Jeová pedindo para lembrar de situações em que Ele respondeu às suas orações, como Ele fez isso na hora certa e como esteve ao seu lado numa situação difícil? Refletir nessas coisas vai fazer você ter a certeza que sempre pode confiar em Jeová. O que fortalece nossa confiança de que Jeová sempre vai nos ajudar em momentos difíceis. Dá uma olhadinha aqui. E assim, Andy? Você pode ler experiências de nossos irmãos e irmãs no site jw.org. Essas experiências deixam bem claro como você ajuda os seus servos hoje em dia. Muito obrigado, Eduardo, pelo seu comentário, viu? Ajudou bastante também, viu? A irmã Rosana, aqui também. Andrade. Então, relembrar o que Jeová fez, né, por Davi, isso fortaleceu muito a ele, né? E isso também pode nos ajudar. E a gente tem, né, no site, a gente pode ler a experiência de irmãos, né, contando as histórias dele, como Jeová ajudou eles. Também a gente pode estar orando a Jeová, pedindo a Ele que lembre do que aconteceu com a gente e no momento certo Jeová veio e nos socorreu.
Ele proveu a saída. Então, isso também vai fortalecer a nossa amizade com Ele e a nossa confiança nele. Muito obrigado. A importância da oração, citada pelas irmãs. Olha, quem quer ler para nós aí Isaías 37, 17? Isaías 37, 17. É uma Sônia Nascimento. Inclina o teu ouvido, ó Jeová, e ouve. Abre os teus olhos, ó Jeová, e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe enviou para desafiar os meus irmãos. Isso mesmo, né? Então aqui é um relato bíblico, né? Que fortalece muito a nossa fé. Então aqui, né, o rei Ezequias, ele estava sendo ameaçado, né, pelo exército assírio. Então ele orou a Jeová fervorosamente, pediu ajuda de Jeová, porque Ezequias, ele confiava em Jeová e tinha Jeová como Deus real para ele. Então a gente sabe no resultado que Jeová o ajudou e o fortaleceu. Então isso serve de exemplo para cada um de nós. Muito obrigado. Essa imagem referente ao parágrafo, eu gostaria de comentá-la. De acordo com a imagem, vem os dois irmãos sentados conversando em uma cela na prisão, talvez compartilhando experiência ou relatos da Bíblia que podem estar ajudando a fortalecer a fé e a confiança deles ao enfrentar aquela situação que eles estão no momento. O parágrafo falou que nós temos vários lugares que nós podemos ver exemplos, né, de irmãos, né, que fortalecem a nossa fé. Né? Mas já reparou do nosso lado? Já olhou para o lado dos irmãos? Quantas situações, quantos problemas nós enfrentamos, os irmãos enfrentam e tem passado perseverante e tem confiado em Jeová? Neste momento a gente ouviu um relato, né, de confiança. E vários irmãos hoje, várias famílias estão passando por dificuldades, mas zelosamente, fervorosamente, com confiança, tem mantido a fé em Jeová. E como é que fica a nossa confiança? Quando nós vemos esses irmãos perseverando, confiando em Jeová. Né, irmão? É fortalecedor e esses exemplos de perseverança dos irmãos, né? Aí está mostrando irmão de outro país, né? De outros países. Mas na congregação aqui a gente pode ver também irmão ao nosso lado, perseverando, então serve de exemplo para nós. Interessante que no passado, tanto o rei Ezequias quanto Davi, imagine, né, Ezequias ali, o exército, mais de 135 mil assírios, né? Jeová teve que matar para poder deixar isso tranquilo. Então hoje também temos nossos Golias, né, para vencer os exércitos também. Então vamos em frente com o de Jeová. Amazônia, Nascimento. E conforme o relato mostra que refletir nessas coisas vai fazer ter a certeza de que sempre podemos confiar em Jeová. No parágrafo diz que às vezes a gente não pode ter enfrentado um leão ou osso, né? Quem já enfrentou um leão ou osso? Aqui ninguém, né? Mas tem situações que parecem leão e urso, né? E até outros animais, né? Às vezes vem até mais leão, osso, jacaré, né? Tem tanta coisa em cima, né? Mas confiar em Jeová, né? Então cada um com um problema diferente, mas confiar em Jeová, isso é importante. Vamos agora para a leitura do... Deixa eu só ver. Do parágrafo 9. Ver a Jeová como uma pessoa real também nos ajuda a encarar as provações de maneira apropriada. Como assim? Quando passamos
por problemas, precisamos lembrar da grande questão entre Jeová e Satanás. Satanás diz que vamos abandonar Jeová quando tivermos dificuldade. Então, a maneira como reagimos aos desafios afeta diretamente Jeová. Quando continuamos leais a Jeová, apesar de problemas, mostramos nosso amor por ele e provamos que Satanás é um mentiroso. E no seu caso, você está enfrentando perseguição do governo, dificuldades econômicas, reação negativa na pregação ou algum outro desafio? Nesse caso, lembre que suas provações são uma oportunidade para deixar Jeová feliz. E não se esqueça, Jeová nunca vai deixar você passar por uma situação que seja além daquilo que você pode aguentar. Ele sempre vai te dar forças para enfrentar qualquer dificuldade. Provérbios capítulo 27, versículo 11. Irmã Rosana, diz: